Thiago Bandeira na área, gente. Para quem está chegando agora, está se situando, esse é o podcast Carnaval em Foco. Vocês viram que eu estou todo carnavalesco, todo trabalhado no carnaval. Eu estou hoje de Alfunerd para entrevistar nesse projeto maravilhoso que é o Carnaval em Foco. Vamos contextualizar um pouquinho? Para quem está chegando, Resende, Rio de Janeiro, divisa ali com Minas e São Paulo, 140 mil habitantes, mas com um carnaval incrível. Década de 80, da década de 70, já tinha escola de samba, tinha ala de capoeira, ala de baiana, trio elétrico, carro alegórico, o negócio fervia aqui. E hoje continua, claro, com os blocos menores, o carnaval deu uma minguada, a pandemia veio aí, mas a gente está metendo branca no carnaval e o Carnaval em Foco veio para isso, para poder juntar a lembrança, a memória do carnaval que já foi, com o pessoal que ainda faz o carnaval hoje em dia. E para começar, olha, não poderia ser melhor e mais alto estilo do que ele, um cara que é fazedor de cultura em Resende, o cara faz de tudo, o cara faz cinema, bloco de carnaval, folia de reis, Malho Judas, tá em todas. Filho do seu Claudio Rosa, Luciano Rosa, meu amigo. Isso aí, legal, grande prazer, obrigado cara. Bom, vamos lá, falar um pouquinho, né? Primeiro, sejam todos bem-vindos aqui, esse é o Espaço Cultural, é um ponto de cultura, um ponto de memória e um museu. E a proposta aqui é justamente fomentar e resgatar a cultura no geral. Seja carnaval, seja música, seja teatro, seja tradição religiosa, igual Folia de Reis, ou seja, tudo que pudermos. Só lembrando, a gente está na Casa Claudio Rosa, né? Só para quem não entendeu ainda, isso aqui, esse lindo museu, é a Casa Claudio Rosa. Bom, Luciano, fala pra gente que é a Casa Claudio Rosa. Então vamos lá. Então a proposta, há 5 anos meu pai faleceu, e aí nós decidimos o que fazer com os bens materiais e imateriais de um historiador. E a decisão foi, vamos abrir a casa e fomentar um pouquinho de cultura. Ou seja, essa é a proposta. Então, Thiago, super bem-vindo, e todos os eventos culturais que nós pudermos ajudar, vai ser um grande prazer. E aí, 3 anos, quase 4 anos de estrada, literalmente tem vários eventos, carnaval, enfim, coral, bastante coisa acontecendo, e estamos aqui para isso. Eu já vi muita coisa aqui, de bloco de carnaval a cinema, coisa rola solta aqui. Já estamos gravando um podcast diferentaço e vamos que vamos. Muita coisa para acontecer aqui. Agora tá rolando cinema, né? Isso, agora é cinema. Amanhã, todo mundo convidado aí, o filme, né? Em homenagem a Clarice Lispector e também o Dia das Mães. Beleza, cara, beleza. E fala um pouquinho, cara, você disse que viveu o carnaval aí da era de ouro do carnaval de Resende. Como é que foi essa infância no carnaval? Como é que era esse carnaval? Acompanhava seu pai? A gente estava batendo um papo aqui. Bom, aí o que eu me lembro, né? Meu pai, na década de 70, entre 70 e 80, e uns amigos fundaram a Associação de Carnaval de Resende. Então, Resende tinha um carnaval muito expressivo. Eu tinha uns 10, 12 anos, e eu me lembro, meu pai me levava pro barracão, seja o barracão do Campos Elíseos, barracão do Manejo, barracão do Paraíso, e aí deu para ver, eu cresci vendo aquilo. E a coisa mais interessante que eu me lembro é algo igual esse aqui, ó. E o que é? O artesão desenhando o que vai ser a alegoria. Então, quer dizer, o barracão, né? A alegria das pessoas no barracão, a pessoa que costura, a pessoa que desenha, a pessoa que cola, o sambista. Então, quer dizer, isso é muito legal. E você viver isso, trazer isso na memória, é algo bem interessante. Não, então explica. Isso aqui é um croquis original do Guará, do Guará, fez carnavalesco. Chuveiro de Prata. Isso, por Rancho Carnavalesco Chuveiro de Prata. E todos os anos, a ideia do barracão é justamente essa. Trazer as pessoas, relembrar esse momento, como até um próprio samba fala. Super Escolas de Sambas S.A., Super Covardia, escondendo gente bamba, que produz o carnaval, mas não necessariamente está na hora lá do desfile. Exatamente. Esse aqui é um exemplo bem legal. E só quem faz o carnaval sabe o trabalho que dá, gente. É o ano inteiro. Quem faz carnaval não trabalha só em fevereiro, trabalha de março a março. Com certeza é um trabalho assim que é desgastante pra caramba. Sim. Demanda muito de tempo, de esforço, de suor, mas que quando chega a hora de estar lá, tocando samba, saindo com a galera atrás, a bateria é fantástico. Luciano, cara, fala pra gente como é que é essa história que eu ouvi falar, de você no barracão, vivendo aquilo pequeno. Conta pra gente como foi essa vivência de criança no barracão, que a gente sabe que tem, né? Eu vivi isso na escola de samba, batia em bloco quando era pequeno, como percussionista, mas conta pra galera como era isso
de você vivendo com seu pai ali no meio do samba? Bom, eu me lembro, primeira coisa, no Rio de Janeiro tinha uma escola chamada Em Cima da Hora. E essa escola representa bem o que é o carnaval. Em cima da hora, ou seja, as coisas acontecem nos últimos minutos, a grande verdade é essa. A escola vai desfilar sábado, sexta-feira não tem fim, a sexta-feira é eterna, até na hora do desfile. E uma recordação que eu me lembro, principalmente no Nova Liberdade, tinha um senhor chamado Basílio. Uma dessas camisas nossas, ele está sendo homenageado. O Basílio era uma pessoa que ele consertava geladeira. Então tinha muita gente que um era pintor, o outro, enfim, o outro era carnavalesco, o outro era músico, enfim, cada um fazia uma coisa. Ia todo mundo para casa dele e ali virava noite. Eu era muito pequeno, eu tinha 11 anos mais ou menos nessa época. Eu dormia lá, acordava, os caras estavam lá. Aí eu me lembro até conversando com um amigo meu, eu me lembro uma máquina que passava isopor e tinha um fio de nylon. Aí saiu uma fumaça. Eram os caras fazendo as alegorias, né? Cortando isopor no fio. O cara pegava, desenhava isso aqui, depois ele passava no isopor, depois ele passava numa máquina. Eu nunca mais esqueci disso. Então, assim, hoje o pessoal brinca muito aí, né? A magia do bar, a magia do boteco. Só quem vai no bar sabe o que eu tô falando. E o barracão é exatamente isso, sabe? Essa magia. A mesma coisa você vê a senhora lá costurando. Pô, você vê uma senhora de idade, sabe? Terceira idade e tal, tá lá fazendo a costura. Então, eu acho que isso é algo literalmente eterno. Essa vibe, né? Esse environment, digamos assim, que é a magia do barracão. Mas isso era que década? Situa a gente no tempo. 84, 83, mais ou menos. Qual era o nome da escola? Uma escola de samba de Campos Elíseos, meu pai era apaixonado pelo Campos Elíseos, a outra Nova Liberdade, Manejo, Paraíso, Altos Passos, que eu me lembro. Mas tinha mais. E você estava em todas? Ah, é, né? Porque vamos ali agora. E como meu pai, nessa época, ele já começou a socializar a ideia da associação de escola de samba, acaba que ele ia em todas as escolas. Ah, vamos na Alegria ver como é que as coisas... Ah, tinha isso da Alegria também. Vamos lá na Alegria ver como é que estão as coisas lá. Não, agora vamos lá no Paraíso ver. Vamos lá em Campos Elíseos. Ou seja, acabava que eu era pequeno e me arrastava para tudo quanto é lugar. Então, assim, resumindo, né? A própria Sônia, enfim, eu me lembro de várias pessoas que se dedicavam, assim, muito no barracão. Né? E hoje no Rio de Janeiro, né, tem uma área só para isso, no Rio de Janeiro. As pessoas até visitam para ver como que é, né? Aquela coisa de produzir para o carnaval. Sim, sim. Então, e aí eu acho que trazendo para o nosso, digamos assim, dando um salto aí de 30, 40 anos, o barracão é aqui, sempre um dos barracões, né, foi aqui em casa. E do rancho, ano passado até engraçado, eu me lembro que estava todo mundo aqui na mesa, todo mundo toma café, coisa do tipo. Eu tinha trazido uma garrafa de pinga de Minas. Beleza, até aí tudo bem. A garrafa de pinga ficou do lado da máquina de cápsula. Do lado. E colocou a garrafa de água. O que aconteceu? Uma pessoa pegou e derramou a pinga na máquina de café. Até aí tudo bem. Aí quer tomar café, tum. E por coincidência, nesse dia a cápsula era colombiana. E eu falei com o pessoal, pô, não, café colombiano é muito bom. Prova aí que vocês vão gostar. Aí o pessoal começou a tomar. Falei, cara, café é diferente, né? Café colombiano é assim. Aí a gente até brincou café com pinga. Porque na verdade, ao invés de pôr água, colocou pinga. Então o negócio ficou irado, né? Então, assim, coisas que acontecem no barracão. Esse ano eu me lembro também justamente isso. Acaba cola, aí vai buscar cola e acaba, sabe? Acaba, sei lá, agulha, não acha agulha. Falta paetê, falta isso. Vai lá pagar, não aceita o Pix. Põe agora. Falei, cara, estourou o limite do dia. Como é que compra? Aí pega lá um carnavalesco. Não, junta o dinheiro aqui, junta o dinheiro ali, vamos lá comprar agora, porque tem que trazer para produzir. Então, essas coisas de em cima da hora de fazer acontecer. Acho que isso, sem dúvida nenhuma, é eterno, na minha opinião. Sim, sem dúvida. E, cara, temos aí, para os próximos carnavais, já tem alguns carnavais acontecendo, Chuveiro de Prata. Chuveiro de Prata. Então vamos falar um pouquinho, né? O que é o Chuveiro de Prata? Uma das, digamos, a evolução do carnaval, né? Vem lá de Salvador, a própria França, África, foi evoluindo. Então, quando o carnaval chegou no Rio de Janeiro, digamos que ele nasceu com várias influências. Tá? Aí você começa a ter jongo, você começa a ter rancho, você começa a ter sociedade, começa a ter bloco. E a ideia do rancho, qual era a ideia do rancho? Um grupo de pessoas do bairro celebrar a festa. Em Resende, década de 1920, entre 1920 e 1930,
filhos de ex-escravos, pessoal da ferrovia, da rede ferroviária, criaram o quê? Um rancho de amigos. E esse rancho, o historiador conta, que é historiador meu pai até, que era um rancho feito por homens negros que curtiam o carnaval. Então quem conhece aqui em Resende, na altura mais ou menos ali do Hotel de Trânsito, Lambari, eles saíam dali e vinham aqui em Campos Elíseos e atravessavam para curtir o carnaval aqui no centro da cidade. E aí a proposta do rancho é essa, quer dizer, trazer um pouco de história e cultura para brincar aí com hip hop, com, enfim, samba de roda, samba de break, qualquer outra evolução, ou seja, o passado e o futuro e o presente junto. E quando surgiu, cara, o rancho? O rancho, originalmente da década de 1920. 920? E 85, 86 mais ou menos, meu pai trocou, tinha um bloco chamado Saudade Não Tem Idade, e aí em homenagem ao rancho ele resgatou o nome e ficou Rancho Carnavalesco Chuveiro de Prata. Muito legal, muito legal. A ideia é essa. Não, eu já tive a oportunidade de fazer parte de alguns desfiles, fantástico, e ano que vem tem de novo. Ano que vem tem de novo. Para quem tá no tempo, né? Quem não tá situado no tempo, a gente tá em 2025, 2026 tem de novo, sem previsão de fim. Sem previsão de fim. Eu acho que dá para pegar... Ô, Luiz, faz um favor, pega ali atrás para mim a alegoria da ponte. Bom, vamos falar então desse ano e eu falo do ano que vem. Qual a proposta foi esse ano? O ícone da cidade, a ponte velha. 120 anos de existência. O que o carnavalesco pensou? Travessia cultural, ou seja, as pessoas de um lado da ponte consumir cultura, produzir cultura do lado direito e vice-versa. Então o carnaval desse ano foi em homenagem à ponte. E aí, entre uns desenhos e outros, deixa eu pegar essa alegoria aqui, só para ter ideia do que eu estou falando. Nosso hold. Isso. Qual a ideia? Primeiro, todo material reciclado, todo, literalmente, e aqui contar um pouquinho da história da ponte. Quando a ponte foi de madeira, a primeira ponte, depois a segunda ponte, depois quando a ponte veio da Bélgica, até os dias atuais. Então a proposta é justamente essa. Para o ano que vem a gente ainda não definiu o enredo, mas certamente vai ser um enredo relacionado a uma história de Resende. Muito legal. É isso aí. Muito legal. E a gente vai estar junto, com certeza, nessa, acompanhando esse carnaval que quem ainda não teve a oportunidade de visitar a Casa Claudiano Rosa, fica aqui do ladinho do... Como chama esse prédio aqui? Museu... De frente ao Museu de Arte Moderna, ao lado da antiga Câmara Municipal. Isso. Eu queria só comentar, esse documentário fala dos 80 anos do Carnaval de Resende. Ano a ano, qual a escola que ganhou, enfim, curiosidades. Qual é a proposta? A nossa proposta é complementar isso. Ou seja, nos últimos anos acabou se perdendo essa documentação. Sim. Isso, além da monografia em si, é muito relevante para as pessoas verem que a força do Carnaval. Então, essa é a proposta, tá aqui, ó, 80 anos do Carnaval. Então agora a ideia é fazer 100 anos do Carnaval, né? E uma outra, digamos assim, que eu acho que é muito interessante também é reverenciar os ícones do passado. Então aqui, ó, Aníbal, um dos maiores escritores de samba. Qual a ideia da camisa? Todo ano a gente homenageia uma ou duas pessoas. Exemplo, essa camisa que você tá usando. Aqui tá falando, ali, ó. Carmen Miranda, enfim, Cláudio Honor. Essa é uma proposta também, homenagear pessoas, algumas que já faleceram e outras não, para as pessoas terem ideia aí de todo mundo que curte carnaval e produz carnaval. Eu quero até comentar aqui, mostrar uma coisa. Essa foto, não sei se dá para ver direitinho aí, mas joga pra cá. Cláudio Honor em Campos Elíseos, num bloco muito famoso, Crustáceos da Manguaça. Olha isso, o Crustáceo que vai estar com a gente em algum episódio da vida desse podcast, o Crustáceo com certeza vai estar junto. É isso e aí. olha aí, seu Cláudio Honor Rosa já no Crustáceo da Manguaça, né? Não precisa nem falar mais nada. E aí, ainda falando um pouco de história, observe esse jornal, 1984, ou seja, 40 anos, ele mostra os sambas enredos. Quase já deteriorado. Isso legal, aqui, né? É de uma riqueza que você não tem ideia, meu amigo. Então é isso. Então, obrigado. Parabéns pela proposta. Rapaz, obrigado você. Uma honra estar aqui agora. Senhor Luciano Rosa com a gente hoje, falando de um monte de história. Olha, se a gente pudesse ficar aqui, a gente ficava por horas. Tem história de
a aula de capoeirista na escola de samba, tem a história de Luciano dormindo no sofá, Sim, esperando o pai no bloco. Então tem muita coisa para rolar. Vamos ter muitos episódios ainda. Esse, com certeza, foi icônico com o nosso amigo Luciano. E, cara, obrigado. Que é isso. Até uma próxima. Até outra Carnaval em Foco. Vem, Resende, vem Carnaval.